Então, como eu estava dizendo, a nossa live de hoje, o tema é gestação vegetariana, ou seja, né, o vegetarianismo na fase da gestação. E a Ana Seregatti é a nutricionista vegetariana, materno-infantil, e nós já nos conhecemos há alguns anos, né, Ana, através de uma É. colega em comum, a Marise Berg, também Uhum. vegetariana. E a Ana também chegou a atender, né, um bom período no mesmo local, né, que nós três. Então, Ana, se apresente. Acho que você já falou um tanto, né? Eu sou Nutri, trabalho com vegetarianismo faz tempo, assim, trabalho com vegetarianismo desde 2008 e materno infantil faz um pouco menos de tempo, né? Talvez uns 6 anos, um pouco mais assim. Hoje a minha vida tá um mar de grávidas e bebês e que é o que não para na quarentena, né? Os bebês querendo nascer, as mães querendo amamentar e as introduções alimentares tendo prazo para acontecer. Então, essa é a minha grande paixão, assim, a minha alegria é ver esses pequenininhos. Agora não tá dando para cheirar a cabecinha de ninguém, né? Porque eu adoro cheirar os pezinhos e chegar pertinho. É muito bom trabalhar com grávida e trabalhar com bebezinhos. Você está atendendo online só ou não? Também presencial, Eu Ana? estou atendendo online só porque, como esse público é bem específico, Uhum. embora eu tenha todos os cuidados, eu não tenho riscos, né? Não fico saindo e tudo, mas eu acho melhor preservar. Sim, Se a gente tem sim. essa É possibilidade, um grupo então de agora risco, eu sim, realmente. só estou atendendo online mesmo. Eu acho que mais seguro para as mamães e para os bebês também. É verdade. Principalmente para eles, né? É, com E certeza. aí, eu não falei, a Ana atende atualmente, fora essa pandemia, né, que está online, mas em Campinas, né, Ana, que você é de Isso. Campinas. E eu Uhum. fiz faculdade em Campinas, né, então morei em Campinas também uns anos, fiz na PUCamp. Então, vamos lá, com relação à parte da gestação, né, eu sei que você fala de outros períodos aí da vida da mulher, né, da Agora lactante, gestante. agora só gestante. É, e aí, no aspecto do vegetarianismo, né? Que inclusive também é a maior parte do seu público, né, Ana? É difícil vir Vegetarianos. uma grávida que é onívora, né? É mais difícil, não quer dizer que não venha, mas perto do universo de gestantes vegetarianas e veganas, e aqui a gente pode combinar, né? Nós vamos falar de uma gestação que não tenha proteínas de origem animal de uma forma geral. Mas isso também não quer dizer que a gente faz adequação de gestantes que preferem ou que escolhem comer ovos e laticínios, ou não. Eu faço adequação das duas coisas. Aliás, das três, né? Porque se comer carne, também vou fazer adequação. É que não chega muito. Então a Tá. gente assim combina quando for falar de Hum, determinados públicos, na minha resposta, eu combino com quem está assistindo aqui, que a gente direciona, se sim, for com ovos e laticínios, se for sem, aí isso, fica mais fácil. E se vocês tiverem isso. dúvidas nas respostas e tudo, nas falas, é só mandar mensagem aqui que a gente lê e responde Isso, tudo. é verdade. Assusta um pouco, né, o tema. Gestação vegetariana, é possível as duas coisas juntas no mesmo tempo, né? É É, possível levar uma gestação saudável com o vegetarianismo estrito? O é. que Eu acho que isso é você uma diz, grande dúvida então? que muita gente tem. É uma dúvida que muita gente tem, porque existe um pré-conceito dentro deste universo, quando se exclui alimentos de origem animal, que vai faltar Hum, proteína, que vai faltar ferro, que vai faltar B12, e que por conta da falta dessas coisas que fica inviável gestar uma vida de uma maneira adequada. Mas a gente tem bastante literatura embasando, né? Mostrando que isso é possível, mas mais do que a literatura, porque isso é estudo, isso aconteceu um dia em algum lugar, com um ambiente controlado. O que acontece na prática, que é o que eu vivencio bastante
e os nutricionistas que também atendem gestantes vegetarianas podem colaborar com essa posição. Então, ferro é um elemento que vai faltar para qualquer gestante. A gestante pode comer carne de todos os tipos, ovo, queijo, vai faltar ferro, porque a demanda de ferro é absurdamente enorme, gigante nessa fase da vida. A mulher está fazendo tecido placentário, tecido fetal, tecido sanguíneo, está dividindo célula o tempo todo, está carregando oxigênio o tempo todo e o ferro é muito demandado. Então, é muito comum as gestantes chegarem no final da gestação com falta de ferro, se elas estão comendo carne ou não estão comendo carne. Então, não é um privilégio ou uma característica da população que escolhe não comer produtos de origem animal de ter, por exemplo, carência de ferro ou anemia, né? A carência de ferro é a falta dos estoques de ferro e a anemia é um passo adiante quando isso passa a se tornar mais substancioso, mais significativo para o corpo, e aí pode comprometer outras situações, né? A anemia a gente olha no hemograma, a falta de ferro a gente olha nos estoques, nas gavetinhas de ferro chamada ferritina. Então, a questão do ferro, ela é contornável quando a gente tem uma utilização do suplemento adequado, já no comecinho da gestação. É bom que a gestante, que a pessoa, quando vai engravidar, se prepare para isso e eleve os seus estoques, enche essas gavetas de ferro para, na gravidez, ter menos perrengue, né? Menos dificuldade. Porque o que acontece? A mulher, antes de engravidar, está menstruando, está perdendo sangue menstrual, está perdendo ferro. Então, é muito comum, às vezes, a mulher engravidar já com baixo estoque de ferro. Então, esse é um ponto, né, que você me perguntou. É possível gestar? É possível gestar. Outro nutriente E outra que que é você muito, já, muito, muito utilizado. é, você Oi? já está respondendo a isso, que eu ia te perguntar, né? Se existem nutrientes que são mais escassos numa alimentação vegetariana, que seja necessário durante a gestação. Então, você está falando que ferro, que é um nutriente super importante, que é comum, né, encontrá-lo nas carnes, mas que também essa deficiência pode existir tanto para onívoros, ou seja, quem come carne, ou para vegetarianos. Então, não é exclusividade Não. de vegetarianos. E também não é, se você passa por um acompanhamento e adapta a sua alimentação e, se necessário, uma suplementação, você não precisa ter deficiência de ferro, né? É isso mesmo. Ah, E eu te perfeito. atropelei, né? Você nem falou e eu já desembestei falar, não é isso? Não, achei ótimo que você já respondeu uma pergunta que ia fazer. Explicando isso mesmo, que é possível, sim, a gestante ter isso mesmo que hajam esses mitos, né, falando a respeito de deficiência de ferro, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E É. uma pessoa aqui, Marina de Lu, falou uma coisa interessante, que ela falou assim, essa dúvida se gestação vegetariana é possível ou não, é maior para quem come carne, né? Sinto que quem já é vegetariana tem menos dúvida possível engravidar, seguir alimentar. Eu também acho, Marina, que de repente quem já é vegetariano já tem uma cabeça já um pouquinho diferente com relação a esse assunto, né? Então, talvez seja mais difícil imaginar essa situação para quem ainda é onívoro, né? Ou recém-vegetariano, ainda com alguns receios, né? Já aconteceu isso com você, Ana? Alguém que quer virar vegetariano quando engravida? Muito, muito, assim, várias pessoas, e eu tomo um tempo no começo, especialmente na primeira consulta, para explicar todos esses nutrientes. A gente só falou do ferro, mas tem vários outros que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, que a pessoa precisa se sentir segura. Então, sim, tem pessoas que falam: ah, eu queria ser vegetariano, fico empurrando, empurrando, agora estou grávida, eu quero o melhor para mim, eu quero ter saúde, eu quero fazer a transição. Já peguei muitas mulheres fazendo a transição para o vegetarianismo, o veganismo, qualquer que seja, Uhum. na gestação.
Até tem uma aqui que é a Cal, que ela tá até falando, né, que ela é vegana há muito tempo. Já conheço a Cal e conheço o Nenezinho, né? Já é um molecão aí. Vegana e, nossa, cada bebê vegano que eu pego, que eu falo, é que eu não posso fazer isso. Mas tenho vontade de tirar foto desses bebês que nascem, e tudo gostosinho, saudável. E falar, ó, aqui um bebê vegano, gestado veganamente, normalíssimo, não tem nada de diferença. Pode até ser mais saudável, né? Corre o risco de ser mais saudável, né? Olha, eu diria para você que isso é uma coisa muito comum de eu ver, é que eu não tenho uma população onívora para fazer uma Uhum. comparação séria. Isso aí é um achismo Então, meu. Mas por que que eu acho que é mais saudável? Primeiro, no meu universo, as gestantes vegetarianas procuram ajuda, porque fica todo mundo na orelha dela, então elas procuram ajuda com o nutricionista. As gestantes onívoras nem sempre procuram ajuda, só as que estão muito mais engajadas, com autocuidado. Mas as uhum. vegetarianas têm um receio, porque fica todo mundo, fica a sociedade, fica o obstetra, fica a família, se a família não é vegetariana. Então, elas tendem a ser melhor assistida, a receber suplemento melhor, ter o equilíbrio da alimentação melhor, como toda gestante deveria ter. Tá. Isso, exatamente, porque gestantes onívoras também podem ter problemas de deficiências nutricionais e de várias questões de desregulação Certeza. alimentar, né? Com certeza, assim, as poucas que eu peguei até hoje, assim, carência de B12, assim, só vegetariano tem carência de B12. Não. Primeiro que a população geral, sem ser grávida, aí sim eu pego bastante gente que ou está em transição, ainda é onívoro, vai passar para vegetariano, eu doso B12 em todo mundo. Uhum, Não é uhum. raro eu pegar falta de B12 em pessoas onívoras. Isso acontece em gestante onívora também. É que Tá. não dosa, porque acha que B12 é um problema só do vegetariano, aí o onívoro não dosa, então não descobre, não sabe que tem E carência. não é uma coisa comum também até de médicos, né? De praxe, né? Pedir esse tipo de exame. Então acaba que às vezes não detectando e aí acaba que não percebendo que tem deficiências no preferencialmente já Miriam, antes. Oi, deu oi, uma congelada em você aqui um pouquinho. deu. Desculpa. Então, eu tava falando que. Deixa eu ver como é que tá a internet aqui, se a gente pode melhorar ela. Piorou, melhorou? Ah, você tá me vendo? Eu estava aproveitando que você estava se acertando aí, respondendo uma pergunta aqui Ah, tá. da Lu Bazu, que eu atendo, sim, essa preparação da pessoa para engravidar depois. Acho que a gente vai falar disso, né? Tá. Não, então, justamente, isso é uma coisa importante, né? Já que a adequação nutricional, ela tem muito a ver com é, a corrente sanguínea, os exames laboratoriais, então é importante que se faça esse check-up, esses exames, o quanto antes, né? Para poder ajustar, né? Se possível, antes da gestação, né? Ou Uhum. se não der, pelo menos durante, né? É Melhorou agora, então, o áudio e a imagem, né? uma coisa que eu citei é, por exemplo, se a mulher menstrua muito antes de engravidar, ela provavelmente vai, se ela não corrigir o ferro dela, ela vai entrar na gestação com um baixo estoque de ferro no mínimo. Isso dá um pouco mais de trabalho para a gente corrigir depois. Então, quem está nos assistindo agora, se é gestante ou se conhece alguém, se vai pensar numa gestação, claro, se não é planejada, não tem o que fazer. Mas se tem Uhum. planejamento para entrar numa gestação, é bom que corrija
várias das coisas, porque a criança vai aprender a comer como a família come, então a família precisa comer direito, mas ferro é uma coisa que precisa ser corrigido antes da gestação. A gente vai falar, acho que, de ácido fólico daqui a pouco, né? Então, B12 é outra Vamos falar coisa dos que a gente nutrientes importantes. deixa para eu Uhum. não atropelar aí a sua Não, pauta. uma coisa também que eu ia te perguntar, só ainda sobre questões de mitos, assim, relacionado ainda à comparação do vegetarianismo para o onívoro, né, para gestante onívora, é sobre o crescimento fetal e do ganho de peso da mãe. Você percebe diferença de ganho de peso, tanto do feto quanto da mãe? Não, o que eu percebo é, de novo, os bebês crescem e assim eles vêm com ultrassons que são feitos rotineiramente. O próprio ultrassonografista acompanha o crescimento no ato do ultrassom e no consultório eu tenho uma curva que é específica de ganho de peso fetal, diferente da curva do ultrassonografista, então a gente acaba ficando com dois instrumentos de avaliação, né? O ultrassom consegue desde pequenininho, menorzinho, avaliar o peso. Na curva de Fenton, que é a curva que eu uso no consultório, é só a partir da 22ª semana. Então, antes disso, a gente não consegue acompanhar. E o peso da gestante, sim, é óbvio que isso é um objetivo de qualquer profissional que vá acompanhar uma gestante, da gente não deixar sair de uma faixa ideal de ganho de peso. Se a gestante é muito magrinha, ela tem um espaço maior para ganhar peso durante a gestação. Se a gestante está dentro de uma faixa adequada de peso, ela tem um X de peso para ganhar. Aí, se ganhar, tem as faixas corretas, mas se ela está dentro da faixa de peso, ganhar uns 12 quilos, 13 quilos, está dentro do esperado. E se ela está acima do peso, também existe uma faixa recomendada de ganho de peso. A gente pode conseguir que ela ganhe pouco peso e usar os próprios estoques e ainda assim se manter bastante nutrida. Então, existem curvas também para o ganho de peso gestacional. Então, é um instrumento que a gente usa, fora a balança mesmo, né, que vai dar essa medida para a gente. Uhum. E que, por você estar atendendo online apenas, dá para essa gestante acompanhar com o obstetra dela. Na verdade, o que Essa eu questão. combino com as grávidas, mesmo quando estava presencial, eu prefiro que a gente use uma única balança. Eu posso até pesar no consultório, mas para o segmento fica legal se a gente escolher qual balança. E a balança do obstetra é visitada muito mais vezes do que a minha balança. Eu não Sim. vejo as gestantes, se ela está bem, eu não preciso vê-la todo mês. Eu posso vê-la a cada aproximadamente 8 semanas gestacionais. Então, eu sempre combino de pesar na balança do obstetra e a gente usar este peso como referência. Porque senão a minha balança está de um jeito, a balança do obstetra está de outro, a balança de casa está de outro. Aí começa a fazer uma confusão. Tá, então me fala agora mais, que você já tinha começado a falar sobre os nutrientes importantes durante a gestação para a gente prestar atenção. Você falou do ferro. E o que tem mais? B12 seria, então, importante também, né? Tem um que é praxe da ginecologia, que é o ácido fólico. Todo mundo fala assim, fiquei grávida até o primeiro trimestre, eu tomei ácido fólico. Então, é assim, o ácido fólico ele é extremamente importante para a formação do tubo neural. Só que o ácido fólico depende da vitamina B12 para agir. Então, para ele fazer a ação dele dentro da célula, que é o lugar onde ele deve estar, ele precisa da vitamina B12, porque a vitamina B12 que ata uma substância que vai segurar o ácido fólico lá dentro. Só que os obstetras só dão ácido fólico e não dão B12. Então, suplementar ácido fólico sem saber o estado da B12 e cuidar da B12 não tem tanta eficiência como se a suplementação for feita das duas coisas. Mesmo que a pessoa não tenha deficiência de B12, é recomendável que se use um pouco de B12 para ajudar na ação do ácido fólico. Isso a gente vê através de exames laboratoriais simples, né? A dosagem
não só do hemograma, que dá uma pista para gente de algumas coisas, mas dosar o ácido fólico no sangue, dosar a vitamina B12 no sangue e dosar um marcador que ajuda ainda a aprimorar a leitura, que é a homocisteína. Então, B12 a gente é bom que a mulher engravide com a B12 boa, para o ácido fólico neste comecinho ter a função dele, e a gente segue com a suplementação ao longo da gestação, mantém durante a lactação, porque aí o bebezinho vai tomar leite materno e vai receber B12 do leite materno. Enquanto ele estiver dentro da barriga da mãe, ele vai receber a B12 através de toda a passagem de nutrientes que acontece naturalmente por esse processo. Então, ácido fólico e B12 são outros nutrientes importantes. Outro nutriente que é muito importante, eu falei ali no começo, a mulher está fazendo tecido fetal, tecido sanguíneo, tecido placentário, ela precisa oferecer proteína suficiente para que esse tecido se construa. A proteína tem uma função de construir tecidos. E não raro pode baixar existe um marcador que a gente avalia o quanto a mulher está comendo de proteína. A gente consegue olhar isso no sangue. E se não for cuidado com o ajuste alimentar e eventualmente se precisar de um suplemento, pode haver deficiência na ingestão de proteína. Mas não porque é vegetariana, é porque é grávida. Grávida precisa de mais proteína do que uma mulher não. E isso independe do trimestre, da gestação. Só para as pessoas que estão nos ouvindo terem agora. Então, normalmente a gente precisa, a conta que a gente faz é 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia. Vamos fazer a conta. Se a mulher pesa 50 quilos, então vamos fazer conta com 1 grama, que é mais fácil, para 0,8 vezes 50 vai me dar na cabeça, né? Então, se ela pesa 50 quilos, ela precisa de 50 gramas de proteína por dia. Ficou grávida. Primeiro trimestre, então as 50 gramas, os 50 gramas que ela já precisava, mais 1 grama. Então, 51. Segundo trimestre, 50 gramas mais 9 gramas. Então, 59. Terceiro trimestre, 50 gramas mais 30 gramas. 80 gramas no total. Isso bem mais no final. E isso é o que a literatura fala. Na prática, eu já percebo que existe um aumento em torno de 25 gramas já no segundo trimestre, dependendo da mulher. Então, a gente precisa fazer ajuste, aumentar a ingestão de leguminosa e, como o bebê vai crescendo, vai ocupando espaço na pança, o estômago vai ficando apertado, tadinho, e os volumes acabam não conseguindo ser grandes. Então, a comida da grávida tem que ser, a dieta tem que ser mais picadinha, comer volumes menores, várias vezes por dia. Especialmente quando a barriga está grande. Privilegiar os alimentos que são mais fontes de proteína. As leguminosas, especialmente se a sua. Deu. Tá. Ana, então é isso. Proteína é um ponto que a gente olha e que a gente avalia através de exames. Certo? Miriam? Oi. Certo. Proteína, então, é uma coisa que a gente avalia. Através de exames também. Isso, que a gente avalia através de exames. Tá. Tem mais algum nutriente? Acho que você tinha vitamina C. Você ia falar alguma coisa a respeito? Não, a vitamina C, ela vai ser usada para absorção do ferro, mas assim, o ferro principalmente vai ser fornecido por suplemento. Então, da alimentação a gente preserva com a vitamina C. Um nutriente que é bem importante é o DHA. O DHA é a forma ativa do ômega 3 e a gente já oferta logo no começo da gestação. E eu tenho a conduta de manter o DHA até 6 meses pós-parto.
que é quando o bebê começa a introdução alimentar, aí a gente já consegue Uhum. colocar o ômega 3 na comidinha dele através do óleo de linhaça, e aí a mãe pode voltar a usar chia, linhaça, que são as fontes de ômega 3. Mas nesse período gestacional, até 6 meses pós-parto, a gente suplementa com DHA. Uhum. Entendi. É, e aí, você está me falando muito assim de essa suplementação vir a partir de um exame laboratorial, bioquímico, de exame de sangue, né? Se a pessoa não tivesse esses exames de sangue, você já daria uma suplementação hipotética? Como que você trabalharia? Ou não, você já pede sim esses exames para garantir uma suplementação personalizada de acordo com os exames? Ou tem alguma outra forma de você avaliar uma deficiência nutricional só pelo hábito alimentar que ela está fazendo ou por sintomas? Que fique Tá. fácil, né, de determinar. Por sintoma, pensando em proteína, é difícil. Sintoma para proteína é difícil. Os exames, eles ajudam a gente a dar o que a mulher precisa. O que normalmente os obstetras fazem é dar um suplemento de farmácia, que assim, eu sou uma pessoa, a Miriam é outra, e todo mundo que está aqui é único. Então, eu não preciso necessariamente de algumas coisas que tem no suplemento de farmácia e eventualmente pode me faltar outras. Então, o ideal é a gente olhar o que o sangue da pessoa pede. E no sangue eu vou conseguir avaliar ferro, B12, ácido fólico, consigo Uhum. avaliar zinco, consigo avaliar carboidrato, consigo avaliar proteína, consigo avaliar uma série o cálcio, que ele não é tão importante nesse sentido como na lactação, porque na lactação a mulher está produzindo leite e precisa ter uma oferta maior de cálcio, mas o rim da grávida joga mais cálcio para fora. Então a gente olha para o cálcio mais para preservar do que por aumento de necessidade mesmo. Então tudo Tá. isso os exames contam. E aí a gente faz a suplementação de acordo com a necessidade Uhum. individual. Legal. Tá? E E aí, respondendo a tua pergunta também, você falou assim, se dá para a gente avaliar. Sim, a gente fazendo a avaliação de ingestão alimentar habitual, com o olho que a gente tem, né? Por exemplo, na prática, eu bato o olho com que a pessoa conta o que ela come, quanto come. A gente já vai fazendo um cálculo na mente ali, porque já conhece os alimentos, já conhece as quantidades. Então, se não traz exame nenhum, para algumas coisas a gente pode saber se está de mais, se está de menos, mas nada como um bom e velho exame de sangue. tá. E aí, que você pede a cada quanto tempo? Cada trimestre? Eu peço a cada 8 semanas gestacionais, a cada Oito. 2 meses, porque muda bastante. Eu Tá. percebo que, assim, ferro e proteína são coisas que é bem visível e a glicose também, porque o hormônio da Hum. gravidez altera o hormônio que regula a glicose, que é a insulina. Então, por Hum. volta de 24 semanas gestacionais, os obstetras pedem a curva glicêmica para afastar a diabetes gestacional. Que, aliás, foi uma pergunta que apareceu na sua caixinha de perguntas sobre diabetes gestacional, né? Isso. É. Então, a gente tem que tomar cuidado, observar bastante como é que está a composição da alimentação da pessoa e sempre acompanhar a glicose, a insulina, a hemoglobina glicada, que são itens que eu, por exemplo, peço nos exames de sangue. Uhum. E aí, aproveitando falando de glicemia, desse controle glicêmico, para ficar tudo ok, até preventivamente, isso já vai prevenir um diabetes gestacional, né? Que é uma outra questão que colocaram na caixinha lá, sobre diabetes gestacional, né? Assim, a prevenção, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma alimentação naturalmente, assim, não precisava ser grávida para fazer isso, mas evitar açúcar, ficar evitando muita farinha branca, isso todo mundo deveria fazer. A gestante é bom que faça também, porque, como eu falei, a regulação do hormônio que controla a entrada de açúcar dentro da glicose dentro da célula fica mexida pelos hormônios da gestação. Então, a eficiência da insulina não fica tão boa.
E aí que a pessoa pode ter um diabetes, mas mesmo fazendo tudo certinho, o controle de hormônio pode falhar. Então, fazer tudo certo não é garantia de que não tenha De diabetes prevenção. gestacional. A boa notícia é que diabetes gestacional, pelo menos para mim, não aparece com frequência. É muito raro ter uma mulher com diabetes gestacional. O corpo, graças Uhum. a Deus, dá conta de cuidar disso. Algumas acabam sofrendo, especialmente quem cuida mal da É. alimentação. Tem uma aqui que perguntou exatamente isso, ó, a Ana. Se a mulher tem resistência à insulina, mas a glicose normal, ela tem um risco maior de diabetes na gravidez? Ela tem. Tem, Ela tá. tem sim. E quando isso já é pré-diabetes, pré-gestacional, né? Uma situação dela já ter diabetes ou dela já ter uma resistência à insulina antes da gestação, um Ela está descontrole mais glicêmico ali. propensa a ter diabetes gestacional. Não quer dizer que ela vai ter, mas ela está mais Uhum, propensa. Então, o cuidado precisa ser. Precisa acontecer, né? Precisa cuidar uhum, da composição maior. da alimentação, das escolhas alimentares. E aí, resumindo a parte da alimentação, como que a gente poderia deixar aqui de uma forma simplificada para quem está ouvindo, quem está acompanhando, o que seria essa alimentação saudável durante a gestação, fora, né, a suplementação que já seria personalizada? Aí, Miriam, eu diria assim: é uma alimentação igual a minha e a sua, como toda alimentação deveria ser. É como eu falei, na gestação tem esses nutrientes. E um que vem mais da comida, que é a proteína, a gente avalia se precisa ou não precisa de suplemento. Fora isso, a pessoa tem que comer cereais integrais, leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, tal, verduras e legumes, crus ou cozidos. Os crus, cuidado, se for comer fora, em momentos aqui de pandemia, pouca gente está comendo fora, né? Mas quando come fora, por causa de contaminação com vermes, com toxoplasmose, essas coisas. Mas se está dentro de casa, lavou direitinho as folhas, pode comer folha crua, porque existe essa recomendação de não comer folha crua enquanto está grávida, mas especialmente fora de casa, se não tem uma higiene adequada. Frutas são adequadas, cereais do tipo aveia, quinoa, centeio, cevada, castanhas, tudo isso é dispensável. Ovo, leite, queijo, iogurte, coalhada, manteiga, carne, isso tudo é dispensável. A gente consegue esses nutrientes dentro do reino vegetal. E mesmo se a pessoa consumir carnes, ovos e laticínios, ela vai precisar olhar B12, ácido fólico, ferro, proteína, cálcio, do mesmo jeito. E o que ela não deveria comer durante a gestação? Adivinha? As Comida, porcarias. comida industrializada, né? Industrializada no sentido assim de ficar comendo bolacha recheada, esses sorvetes populares, né? Tem sorvete gostoso que a gente faz em casa, ficar comendo pizza, pão francês, isso aí nem grávida e nem ninguém deveria ter como rotina. Quer dizer que não pode comer um pãozinho francês nunca? Não, não quer dizer. Quer dizer que isso é uma exceção dentro de um contexto alimentar saudável. Quando que não vai Uhum. poder comer pão francês de jeito nenhum? Se tiver diabetes gestacional. Aí não vale a pena o risco ou a consequência disso, né? Mas fora isso, uma alimentação integral, vegetal, natural, preferencialmente feita em casa, com muito amor, né? Importante isso. A Marina está perguntando, Uhum. pão integral industrializado é ok? Depende do industrializado, né? Tem pão integral que é feito com farinha branca e tem pão integral. Você tá aí? Tá. E que mais que eu te pergunto? Deu umas travadinhas aqui para mim, Tá mas tudo deu para certo. A deu gente para vai captar. travando, a gente vai travando e vai seguindo. O pessoal que vai ter que ir colocando aqui, dando os feedbacks, está dando para entender ou se quer que a gente repita alguma coisa, né?
Uma coisa que eu ia te perguntar sobre os alimentos não orgânicos, se realmente afetariam muito, se realmente é importantíssimo, assim, uma gestante migrar, ela que ainda não tem uma alimentação de alimentos orgânicos, migrar para os orgânicos, se isso realmente impacta na formação do feto, os agrotóxicos, se você tem Eu conhecimento dessa diria assim, parte. eu encorajo o consumo de orgânico, de preferência de produção local, que você privilegia o pequeno produtor, você reduz a emissão de pegada de carbono, pegada hídrica. Então, assim, é possível comprar produtos orgânicos? É melhor na gestação ou fora da gestação. Feiras Uhum. de orgânicos, a gente tem produtos bem acessíveis. Aqui em Campinas, a gente tem várias feiras. Comprar um pé de alface na feira de orgânico e comprar um pé de alface num supermercado, o convencional, sai o mesmo preço. Então, dizer que o orgânico é mais caro, eu acho que mais caro é o arroz, é o feijão orgânico, é um óleo orgânico. Mas verduras e legumes, culturas de rotação rápida, não são tão mais caros. As frutas são mais caras porque são de cultivo longo, né? Você fica cuidando do pé de laranja ali. Diferente do marrúcula, que cresce, você colhe e depois vai crescer de novo. É o rodízio mais rápido. Então, não tem como tirar agrotóxico de alimentos, não tem. O máximo, se você lava, você elimina um pouco a parte externa, mas tem agrotóxico que penetra no tecido da planta e a hora que você comer a planta, você vai comer pelo menos uma porção de agrotóxico. Tem muita gente que fala assim, assim, não é orgânico, então não como. Aí eu discordo também. Se não for orgânico, é melhor comer o convencional, integral, vegetal e natural, do que não comer. Então, não vou comer Uhum. mamão porque não é orgânico. Não, é melhor comer o mamão sendo convencional do que não comer o mamão. E por aí É. vai. Até porque, né, tem um monte de vitaminas ali, você vai tá deixando de consumir, porque tem os agrotóxicos, que no fim as próprias vitaminas e minerais te ajudam a se desintoxicar, né, dessas toxinas, né? Então, você vai ter mais ganhos ainda do que perdas. Com certeza, com certeza. Ó, a Érica está dizendo que não deu para pegar o final sobre o pão integral industrializado. O que eu falei é melhor assim, o pão ele precisa ser 100% integral. Então, comprado com farinha integral, 100% integral e de preferência artesanal, é isso que eu falei. Tá? E faz diferença o tipo de fermentação, se é uma fermentação mais longa, Ah, isso sempre, né? Sempre é melhor. sim, mas não necessariamente para esse caso, Não não mais exclusivamente, tá? Nós temos mais alguma pergunta aqui para cima que Se acabou alguma quase. fruta é mais indicada para gestante, e É, sobre Ora Pronobis em questão de proteína. tá. Qualquer fruta. Assim, não tem restrição de fruta, porque hoje nós estamos na fase do medo da fruta, né? Fruta é um É, perigo. Não, pode comer qualquer fruta e consumir. Congelei? Ou eu tô aqui ainda? congelou. Congelou, mas tô te ouvindo. Aí, voltando. Fruta não tem uma específica, entendi. E aqui está perguntando, Ora Pronobis, pode ser uma boa fonte de proteína na gestação? Eu não utilizaria a Ora Pronobis como uma fonte proteica, assim, a solução da situação. Ela entra, gente, até porque ela é considerada um alimento rico em proteína, mas a gente não tem tabelas oficiais mostrando o quanto que tem de proteína ali. Na dúvida, a gente utiliza as leguminosas como fonte proteica, essencialmente. Mas pode consumir Tá, tranquilo, mas não vou usar a Ora Pronobis como uma fonte, assim, apoiar nela como sendo a fonte proteica. tá. Uma coisa importante sobre a proteína já que a proteína ela aumenta muito, né, a demanda, né, durante a gestação, e você falou sobre a questão do volume gástrico, que fica menor, a capacidade ali do tamanho das refeições, né? Mesmo fazendo uma frequência maior de refeições,
a questão da suplementação que você pode indicar para complementar, né? Então, me fala um pouco isso, assim, que situações que são mais interessantes essa suplementação, e como que ela entra, ou quando É, não. a suplementação eu vou usar quando eu tiver uma ureia num valor menor do que a gente recomenda, né? A ureia é um bom marcador de ingestão proteica se a pessoa tem um rim saudável e eu vou sempre monitorando a ureia. Se começar a cair abaixo de 20 e não houver possibilidade por questões de volume alimentar de aumentar leguminosa, eventualmente colocar alguns cereais tipo trigo sarraceno, quinoa, aveia, em quantidade maior, que a pessoa já tem a capacidade, está no limite da capacidade de ingestão alimentar, aí a gente usa suplemento. Vejo quanto falta da ureia ali, faço um cálculo e aí vou Tá. oferecer 10, 15, 25, 30 gramas de proteína por dia, dependendo de como vier a Tá. ingestão alimentar. E aí você tem alguma preferência de tipo de proteína vegetal, de suplementação? É ervilha, Uma que a arroz? pessoa goste, porque eu falo que proteína vegetal tem gosto de reboco de parede, né? Ninguém merece. A maioria tem. Então, como isso é muito individual, tem vários produtos no mercado. Eu sugiro que se gosta mais, de preferência que não tenha adoçante, que só tenha proteína, aí é gosto do freguês mesmo. E a Lígia está perguntando sobre espirulina. Para conseguir, Lígia, a quantidade de proteína de espirulina, amiga, ia ter que tomar tanto comprimido de espirulina que não vale a pena. A espirulina é uma alga rica em proteína, mas 100 gramas de alga, ninguém come 100 gramas de alga. É, você já lambeu o reboco, né, Lígia? Ali. Tem que É, consumir vários. Eu nem me lembro mais quantas comprimidos de espirulina para que seja significativo. Então, não vale a pena não usar compensa. ou considerar que nem a Ora Pronobis. Usar espirulina e usar a Ora Pronobis é um tiquinho a mais, não é uma coisa significativa. Tá, tá bom. É, você estava falando aí da pessoa que está querendo se preparar para a gestação, já começar a olhar os exames e corrigindo, né, a suplementação e a própria alimentação. Tem algum nutriente que seja importante, assim, um prazo específico antes da gestação para que dê tempo de, na hora que ela engravide, aquilo já está correto? Assim, quanto tempo antes de engravidar ela precisa te procurar já? Pois é, tem um que a gente já falou muito dele, que é o ferro. Por É, quê? Porque antes de engravidar, a mulher está menstruando. Entendeu? E dependendo do volume menstrual, ela pode estar com uma. E ela não está usando suplemento. Eu estou assumindo que, assim, nesse cenário que eu estou colocando, é uma pessoa que está menstruando e não está corrigindo. Porque quem menstrua e já vai corrigindo o ferro, já passa por um profissional que sabe fazer essa correção, já chega perto da gravidez corrigida. Que é exatamente esse o momento de vir na nutricionista, eu quero engravidar. Se nunca olhou para o ferro na vida, acontece às vezes de chegar no consultório, a pessoa vem em consulta e fala: Olha, eu queria fazer uma consulta para ver se está tudo certo para engravidar. Eu bato o olho no exame e falo: Querida, dá para esperar uns, sei lá, 1, 2, 3, 6 meses, dependendo do nível da ferritina dela. tá. E Mas você às acha que vezes seis não dá. meses tá bom, na pior das hipóteses? Depende, amiga, depende. Porque se a mulher menstruar muito, às vezes a gente enxuga gelo dando suplemento. Porque a perda menstrual é tão É intensa, grande. tão grande, que o que a gente dá de suplemento às vezes só cobre o que ela perdeu na menstruação. Tá. Então Agora, não tem, Miriam, uma resposta para assim, para não criar sim, expectativa nas pessoas. Não existe uma resposta. Quanto tempo antes para o ferro? Depende muito de cada mulher. Depende se ela nunca suplementou ferro na vida. Quantos anos essa mulher tem? Por exemplo, se é uma moça de 20 anos que está engravidando,
e menstruou pouquinho, e menstruou aos 14 anos, e se é uma mulher de 35 anos que ficou menstruada com 10 e lá no começo menstruou feito uma doida assim de quantidade, depende de cada mulher. Mas o ferro E é tem um dos também, elementos é, mais importantes. tá, com mais tempo de antecedência, que é bom chegar, né, para corrigir, porque ele demora um pouco mais, né? O Uhum. que se passa muito, como você mesma já falou, é ácido fólico, né? Mesmo para quem ainda não engravidou, para quem está planejando uma gravidez, né? Uhum. É, já alguns meses antes já começa a suplementação de ácido fólico, né? Que não adianta se não tiver vitamina B12 em ordem. Uhum, tá, uhum, tá. Que mais? Tem mais perguntas aqui, gente? É, e Vocês tem estão uma coisa que eu gostando? queria falar, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Você tem relógio aí? Tem mais uns minutinhos ainda assim. Tem Tá. mais uns 10 minutinhos no total. Uma coisa que eu pessoalmente tenho o privilégio de pegar é mulheres que vão muito na linha de parto humanizado. Aqui em Uhum. Campinas eu tenho vários médicos parceiros, conheço bastante médicos nessa linha e muitas mulheres têm essa pegada. Eu quero ter o filho em casa, eu quero ter filho de parto humanizado. Então, uma coisa que eu faço na última consulta é conversar sobre alimentação durante o parto, Hum. porque é um momento único na vida e esta mulher vai precisar de muita energia para parir, né? Então eu tomo um tempo para conversar com ela, peço, se possível, para o marido vir, porque parte da recomendação é para ele, né? Para ele estar do lado dela e ofertar alimentos, porque às vezes ela está tão absorta no próprio processo de trabalho de parto que ela esquece de beber água, de comer. Então é bem importante a pessoa se preparar comendo alimentos que são fontes de energia. Então não é para ficar comendo castanha, não é para ficar comendo coco, porque isso é gordura, isso demora para sair do estômago. A gente precisa do estômago livre ali, não precisa ter sangue ali no estômago fazendo processo digestivo. Então é para comer fruta, é para comer batata, é para comer açaí, é para comer arroz e feijão, é para tomar vitamina de fruta com aveia, é para comer coisa fácil de digerir. Porque se houver necessidade de uma intervenção cirúrgica, de uma cesárea, os carboidratos são facilmente saem mais rápido, o estômago esvazia mais rápido e dá mais segurança para uma situação de anestesia. Então é isso é um ponto que eu converso muito, porque na hora do expulsivo, ela precisa ter glicose para poder fazer força com aquele músculo e trazer aquela vida maravilhosa para pertinho dela, né? É Então, verdade. esse é um ponto Perfeito. que eu trabalho bastante e que deixo aqui de dica para quem é a Cal, por exemplo, que está aí, né? E as outras doulas, eventualmente, que estejam aí. Para encorajar, porque eu sempre falo, chama sua doula, conversa com o marido, com toda a equipe que está ali do lado, para dar esse suporte alimentar também, que é bem importante. Legal. Sabe que eu lembrei de mais uma perguntinha aqui, minha, sobre sintomas de desconfortos na gestação, talvez aqueles que são conhecidos mais por estarem presentes no comecinho da gestação, como enjoo, sono excessivo, inchaço mais para o final, né, da gestação. Você tem estratégias pontuais para esses sintomas ou mais o geral mesmo da alimentação, ou você tem alguns recursos ali, ferramentas que Tem dá para aquele usar? cinto do Batman, né? A gente tem, sim. Para enjoo gestacional, baguinhos de cardamomo são assim super ótimos. Põe um baguinho na boca, fica chupando o cardamomo, isso é super bom para enjoo. Se ficar muito enjoada, água com bicarbonato, umas gotinhas de limão e um tiquinho de açúcar também, quando a coisa ficar bem ruim. E água com bicarbonato é um recurso para a gravidez toda, porque qualquer mulher, ou pelo menos assim, 90% das mulheres, que o estômago vai ter pouco espaço e a comida pode ficar voltando. Então, água com bicarbonato
a qualquer momento do dia, um shotzinho mesmo, uns 2 dedinhos de água com uma pitada de bicarbonato, é um santo remédio. Então, ter bicarbonato na bolsa, porque a água você acha em qualquer lugar, né? E aí, toma, isso é bom para azia, é bom para enjoo, e para o enjoo especificamente, o cardamomo. Tá, e aí, quando essa grávida tá com enjoo, ela provavelmente, normalmente ela não consegue comer, né? E É. aí, especialmente ali nos primeiros meses, pode ter até uma perda de peso, não pode? Pode. Nesses casos. Quando fica assim, normalmente ela mesma percebe, mas eu já falo. A comida fria, azeda, ácida, né? Esses sabores ácido, azedo, amargo e coisa gelada tende a cair melhor. Então ela tende a rejeitar mais arroz e feijão, às vezes fica mais feliz com fruta, fruta suculenta, tipo laranja, tipo abacaxi. Então a gente vai ajustando conforme cada uma. E Que cai aí, melhor. quem tá muito ruim, a gente fica em contato por mais vezes através do e-mail para poder dar uma assistência. Mas ela sai bem orientada e só se ela não consegue fazer as coisas que eu deixo de orientação, aí é que a gente acaba pensando em outras alternativas. Então tá. Bom, agora sim, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria te agradecer a tua prontidão de estar aqui comigo hoje Ah, eu que agradeço, e querida. falando sobre esse assunto. É uma Esse delícia, né? assunto que é uma delícia, né? A gente se É, encanta porque é tão gostoso, né? A gente poder ajudar nessa fase da vida de tanta alegria e felicidade, né? E é, estar envolvida com esse momento de alegria, né? é Que verdade. costuma ser assim, né? E a alimentação, a gente sabendo que é tão importante, que faz tanta diferença na saúde já para todo mundo, né? Imagina para o feto, para a nova vida que está chegando, né? A gente quer oferecer o melhor mesmo, então a gente torce, né? Acho que as mães também, né, querem dar o melhor, né, para os seus filhos, então existe um engajamento, existe um trabalho é, realmente, né, levado a sério nesse sentido, né? Então eu acho que deve ser muito gratificante trabalhar diretamente, assim, como você trabalha tão É, intensamente, né, com esse é. público, Nossa, e né, depois que nasce, a gente comprometido. pode cheirar aqueles pezinhos e aquela cabecinha. Ai, gente, que delícia. Essa é a melhor parte desse processo todo, é ver o neném, assim, aquele neném lindo, aquele anjo que chega, né? Bem Você nutrido. ajudou a construir, né, de alguma forma, É, né, é, indiretamente, você está é uma ali. delícia. Uma delícia. Que legal. Gente, eu quero agradecer também a participação de todo mundo que esteve aqui, que mandou perguntas, que comentou, que participou. E essa live vai ficar salva no meu IGTV. Depois também a própria Ana vai poder compartilhar isso pelo Uhum. WhatsApp ou para quem também não tem Instagram, né? E por todos os canais. E aí também quem não pôde estar aqui hoje, que vocês sabem que pode ter interesse sobre esse assunto, né? Quem está grávida, quem está planejando, enfim, familiares, né? E pessoas ao redor dessa pessoa pode assistir a live, vai se beneficiar. E quem quiser mais informações de uma realmente dessa suplementação personalizada, esse acompanhamento, para tudo que for necessário, pode procurar a Ana aí, a Ana Seregati no Instagram, Ana Seregati com 2 T's, né? Isso, Que fica em Campinas, mas que agora está trabalhando online, né? Mas que dá para é fazer dessa forma isso. muito bem, né, Ana? Pedindo exames, Tranquilo, avaliando, suplementando. Então, tá bom. Quer dar algum tranquilo. Obrigada recado? por todos aí, todo mundo que participou, gente que fazia tempo que eu não via, a Cal que eu não via há um tempão. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Eu vi até também algumas colegas, né, de profissão que estudaram comigo em Campinas, então com certeza te acompanho o teu trabalho e aí estão aqui também. Fico feliz de encontrar a Yara, algumas pessoas, algumas nutris aqui, a Érica, fiquei bem feliz. Que legal. Então, é isso. Estamos aqui e à disposição, né, Ana? É isso mesmo. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Até. É.